Olá, boa noite, telespectadores da Record News e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e Rádio Sim e internautas do portal simnoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a você de casa. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e também uma chance para os eleitores escolherem o seu representante. Nas eleições deste ano, temos 9 candidatos na disputa por uma única vaga ao Senado Federal. Está no ar o programa Eleições 2022. O voto é na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido que serão 22 minutos de entrevista em 2 blocos. Além disso, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Eric Musso. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. Eric Musso é candidato ao Senado pelo Partido Republicanos. Nascido em Vitória, Eric Cabral Musso tem 35 anos e começou a carreira no serviço público em 2010, no Poder Legislativo Estadual. Em 2012, foi eleito vereador da cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo, e naquele mandato foi presidente da Câmara Municipal. Depois ingressou como deputado estadual na Assembleia Legislativa e foi reeleito. Presidente da Assembleia Capixaba desde 2017, com 3 mandatos consecutivos. Na direção da casa, Eric destaca o corte de gastos com despesas com diárias e viagens e a criação de novos serviços para a população. Entre eles, o Espaço Assembleia Cidadã com oferta de emissão de carteira de identidade, Delegacia do Consumidor. Também houve a abertura do Procon Assembleia e a Procuradoria da Mulher. Na presidência também instalou a assistência com inteligência virtual no Legislativo Capixaba. Entre as propostas para 2022, Eric apresenta questões ligadas à reforma administrativa do Estado, para o equilíbrio fiscal e para a proteção social. Sobre economia, propõe simplificar licenciamentos para a melhoria da infraestrutura turística de cidades históricas e orlas do Espírito Santo. Na segurança, fala em diminuição do tempo do processo criminal, por exemplo. Candidato, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Eleições 2022. Boa noite, Bruno, boa noite, Fábio, boa noite a você que nos assiste nesse momento aqui, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço também, candidato, e a partir da sua primeira resposta o tempo começa a contar. Combinadíssimo. Bem, o senhor desempenha um cargo muito importante, desempenhou nos últimos anos como presidente da Assembleia Legislativa, um cargo de suma importância, porque é o chefe de um poder do Estado. Mas agora o seu nome para concorrer a uma vaga de âmbito estadual, ou seja, percorrer o Estado para levar o seu nome aos eleitores. O desafio, como é que é e qual é a sua estratégia para isso? Desafio muito grande. Primeiro, agradecer aqui a Record News, a todo o sistema da Rede Sim, por essa oportunidade de estarmos conversando com os capixabas. Na verdade, assim, eu há 6 anos estou na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidindo aquela casa por 3 mandatos consecutivos e fazendo muitas entregas à população do Espírito Santo. Colocamos uma casa aberta à população, uma casa que hoje tem um serviço de atendimento ao cidadão muito bacana, que tira a identidade, que tem uma Procuradoria da Mulher que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, que tem Procon, que tem um núcleo que atende as pessoas com deficiência, botamos piso podotátil, banheiro com acessibilidade, transmissões das sessões em Libras e muito mais do que isso. Fizemos uma Assembleia completamente cidadã, fizemos uma Assembleia referência para o nosso país. Tiramos a Assembleia da 18ª que mais gastava no Brasil e hoje é com menor custo por deputado desse país. Se tornou em 2019 a mais transparente do Brasil e hoje é a primeira e única com inteligência artificial numa modernização completa, total e absoluta, fazendo mais com menos e com mais qualidade, entregando à população do Espírito Santo. E agora nós vamos para esse novo desafio de ser senador da República, para que a gente possa elevar o nível do debate e representar o Espírito Santo no Senado Federal, que é uma casa igual, diferente da Câmara, que nós temos uma bancada de 10 deputados federais, enquanto São Paulo tem 70, Minas tem 50, Rio de Janeiro com mais de 40, o Senado é diferente. O Senado da República são 3 senadores por estado da federação. Não importa se é São Paulo, que tem 18 milhões de habitantes só em sua capital, não importa se é Acre, não importa se é Rio Grande do Sul ou Espírito Santo. São apenas 3. Por isso, a responsabilidade de todos nós de elegermos um senador da República que coloque o Espírito Santo no lugar de destaque que ele precisa e que ele merece. Candidato, o que muda no seu trabalho como deputado estadual e agora, caso eleito, como senador? Na verdade, eu já fui vereador, fui presidente de Câmara, então trabalhei no Legislativo na esfera municipal.
depois me tornei deputado por 2 vezes e presidente da Assembleia por 3 mandatos, trabalhei no Legislativo na esfera estadual. E agora estou pedindo uma oportunidade ao povo do Espírito Santo, para que eu possa, com a minha jovialidade, com a minha juventude, com a minha garra, com a minha força e com a minha determinação, sobretudo com as bênçãos e proteção de Deus, com equipe, com planejamento e com capacidade de articulação, representar o Espírito Santo no Legislativo Federal. Então eu tenho uma vasta experiência, apesar da pouca idade, nos legislativos, tanto municipal quanto estadual, e acredito que essa experiência pode contribuir, sabe, no nosso mandato de senador da República, ajudando o Espírito Santo a se desenvolver, a gerar emprego e rendas, a que a gente possa, sabe, combater aí as mazelas sociais impactantes na vida de muitos capixabas. Eu acredito que isso poderá contribuir muito com o Espírito Santo. Candidato legislativo, né, e no Senado, é uma casa, então, que tem uma previsibilidade de discutir leis, revisá-las ou, né, fazer projetos em relação a isso. Não executar obras ou pensar e planejar obras. Mas tem muita coisa que parece que indica que as pessoas que estão no Senado atuam nesse sentido. Como diferenciar esse trabalho legislativo com o do executivo no Senado? Na verdade, assim, nós temos um papel fundamental, né? O senador da República, ele com certeza absoluta, com a sua capacidade de articulação, com a sua capacidade de captação de recursos, pode ajudar os municípios, pode ajudar os prefeitos, os vice-prefeitos, as lideranças, os vereadores, sabe? Pode ajudar os municípios a se desenvolver, sabe? Com obras, com entrega de equipamentos e com tudo isso. Mas nós temos que ir além disso, né? Nós temos um Código Penal brasileiro, por exemplo, que não é debatido há 50 anos, né? São 50 anos que não bota o dedo na ferida e a população brasileira e capixaba vive assustada com a bandidagem correndo solta e as pessoas presas dentro de casa. Agora, essa semana, por exemplo, foi aprovado pelo Senado da República que os planos de saúde têm que voltar a atender, sabe, algumas especialidades que não estavam querendo atender, que na verdade é um completo absurdo, né? Os planos muito caros sem atender a população. Então, assim, nós temos que apertar as leis, assim. Nós estamos num estado hoje que passa de 40% o índice de feminicídio, um estado que tem um ranking negativo, que mata muitas mulheres e tem esse ranking negativo no Brasil. Mas isso é culpa também das leis frouxas desse país, né? Então nós temos muitas coisas a fazer. Eu acho que a capacidade de articulação de um senador da República pode, por exemplo, colocar voos nacionais dentro do Espírito Santo e, quiçá, internacionais, né? Nós não temos nem voos nacionais aqui dentro ainda direto, né? Se nós não temos nem nacional, quanto mais pensar em voos internacionais. Então, nós somos o patinho feio do Sudeste, né? Eu acho que é isso que nós temos que tirar o Espírito Santo. Nós temos que ter orgulho de morar no Espírito Santo. Nós não podemos deixar que, por conta da capacidade individual de articulação, Alagoas, sabe, Acre, Roraima, né, sejam potências maiores na captação de recursos mais do que o Espírito Santo. Assim, a gente fica aqui a reboque de Minas, São Paulo, sabe, Rio de Janeiro, né, sempre sendo o patinho feio do Sudeste. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer um senador da República, botar o Estado, né, no tamanho da grandeza que ele tem, que ele precisa e que ele merece. Candidato, aqui no programa Eleições 2022, a gente tem a participação também das nossas equipes espalhadas pelo Espírito Santo. E a gente tem uma pergunta que vem lá de Linhares, uma pergunta do nosso colega Cláudio Alves. Diga lá, Cláudio. Candidato, o Espírito Santo possui um potencial turístico gigantesco, mas que ainda é pouco explorado em quase todas as regiões. Que ações o poder público, na sua opinião, pode tomar para fortalecer esse segmento tão importante para a nossa economia? Disse há pouco, né? Assim, um estado que não tem voo nacional direto e muito menos internacional não pode começar nem pensar em turismo, né? Nós vivemos num estado que não pega telefone, né? Se você sai de uma cidade, você que está me assistindo agora, saiu de Linhares para Soretama, cai o sinal de telefone, saiu de Fundão para Santa Teresa, cai o sinal de telefone, saiu de Viana para Domingos Martins, cai o sinal de telefone. Então, assim, que nós temos Pedra Azul, temos Pedra Menina, temos praias, temos tudo, todo o potencial turístico, mas não somos conhecidos nem pelos capixabas, nem pelos brasileiros e nem pelo mundo, né? Então, isso precisa ser colocado. Eu tenho dito às pessoas que vou percorrer cada embaixada internacional em Brasília, levando o Espírito Santo comigo, para que a gente possa apresentar o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo, né? Nós temos um potencial turístico enorme, mas isso precisa ser melhor trabalhado. Assim como nós temos uma potência no agronegócio, né? Nós somos o segundo de café conilon desse país, nós
somos o primeiro da produção de ovos, sabe, na região serrana. Nós somos o terceiro do chuchu, o segundo do gengibre. Nós temos muitas coisas do ponto de vista do agronegócio, mas as pessoas compram o nosso produto, mas não conhecem o Espírito Santo, né? O mundo consome os nossos produtos, mas não sabe onde fica o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem uma legislação, por exemplo, para atracar aqui cruzeiros, né? Então não para aqui, para no Rio de Janeiro, para em Búzios, para em Angra dos Reis e tantas outras coisas. Então eu acredito que a gente precisa de força, sabe? A gente precisa de trabalho. O turismo do Espírito Santo tem muito a se desenvolver, né? Não dá para nós termos uma Pedra Azul e as pessoas só olharem para Gramado, para Campos do Jordão e tantas outras localidades no nosso país. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando garra, determinação, vontade de fazer a diferença e trabalhar pelo Espírito Santo. Bem, no Senado, o candidato deve passar, e é o que a gente espera que passem, reformas. Entre as reformas possíveis, né, a reforma que pode impactar investimentos no Estado ou as renúncias fiscais que trazem, né, a atuação de empresas privadas para o Espírito Santo. Como defender isso no ambiente nacional sem deixar prejudicar o local? Acho que a primeira coisa que nós precisamos é debater o custo Brasil. O custo Brasil está muito alto, a carga tributária é muito pesada e o brasileiro e o capixaba está sentindo no bolso, está sentindo na comida, está sentindo no supermercado, está sentindo na energia, estava sentindo até pouco tempo, ainda está alto, mas já abaixou um pouco na gasolina. Então, assim, o custo Brasil está muito alto. Eu acho uma reforma importante a reforma tributária, né? Claro, nós temos que assegurar alguns programas sociais importantes. Eu tenho defendido, por exemplo, a manutenção do Auxílio Brasil, mas atrelado a programas de qualificação profissional, atrelado a outros programas educacionais, para que a gente possa, então, manter essas coisas atrelado também a uma qualificação profissional, a geração de emprego e renda das pessoas. Só na Grande Vitória nós temos mais de 1 milhão de capixabas que não sabem o que vão comer no dia de amanhã, né? Que vivem com insegurança alimentar. Então, isso é um dado muito ruim, né? Que a gente precisa combater com políticas públicas eficientes, eficazes, sabe? Então, dentro dessas reformas, eu acredito que a mais importante delas é a reforma tributária, para que a gente possa diminuir o custo Brasil, aumentar o poder de compra do brasileiro, aumentar o poder de compra do capixaba, para que as pessoas tenham dias mais felizes, sabe? Que as pessoas possam passear com as suas famílias, que as pessoas possam adquirir móveis novos, que as pessoas possam adquirir, sabe, outras coisas, possam viajar e assim por diante. Candidato, a gente tem um tempinho ainda nesse primeiro bloco e a minha pergunta vai muito disso que o senhor está falando. Qual que é a diferença, o senhor que foi presidente da Casa de Leis, de uma política pública para um assistencialismo? Eu acho que a política pública é quando você levanta ela, né, não dando só o peixe, né? A gente precisa dar também a vara e ensinar a pescar, assim, falando muito do linguajar popular. Então, nós precisamos sim de um programa de transferência de renda efetivo, eficiente, eficaz, tirarmos as pessoas da linha da extrema pobreza, né? Desculpe. Nós precisamos que as pessoas tenham ali o seu arroz, o seu feijão, sabe, dentro de sua casa para dar de alimento ao seu filho, mas precisamos qualificar esse jovem, né? Para que esse jovem tenha uma perspectiva de futuro melhor, para que ele possa criar a sua família, né? Para que ele possa ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então nós precisamos atrelar as coisas, né? Nós precisamos fazer um programa de transferência de renda, mas precisamos de uma qualificação profissional, precisamos atrair novos investimentos para o Espírito Santo, para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades. Precisamos, nas suas diversas variáveis, aumentar a competitividade do nosso Estado. Então eu acredito muito nisso, porque essa nossa futura geração é uma geração 4.0, nós estamos falando de hub de inovação, nós estamos falando de startups, nós estamos falando de uma geração da TI, da tecnologia, e nós precisamos inserir essa garotada dentro disso para que eles possam ter um futuro melhor. Que bom. Fim do nosso bloco, então. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Eleições 2022, o voto na Record News. Olá, estamos de volta com o programa Eleições 2022, o voto na Record News. Hoje nós estamos recebendo o candidato ao Senado, Éric Musso. E, candidato, nós já temos a participação do interior. Vamos, então, a uma nova participação. Direto, então, de Cachoeiro de Itapemirim, quem nos atende é o Samuel de Fraga. Candidato, boa noite. Eu sou Samuel de Fraga, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Olha, a gente sabe que muita gente ainda vive em estado de extrema pobreza no nosso país e também no nosso estado. O candidato tem algum planejamento para a diminuição dessa estatística? Disse no primeiro bloco,
né? Só na Grande Vitória nós passamos de 1 milhão de pessoas que vivem com insegurança alimentar. A linha da extrema pobreza subiu muito nesse país, né? O número de desempregados nesse país passa de 13 milhões e meio de pessoas. Isso é muito grave. As pessoas precisam de uma oportunidade de trabalho, as pessoas precisam de qualificação profissional. Mas a eficiência e eficácia de um programa robusto de transferência de renda é muito importante para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade na hora de comer o seu arroz e o feijão, sabe, dentro de sua casa, com seus filhos e com seus netos. Por isso eu tenho defendido a manutenção integral do programa Auxílio Brasil, mas atrelada a outros programas de qualificação profissional com a geração de emprego e renda. Candidato, vamos falar agora de segurança pública. Muitas comunidades aqui da Grande Vitória e também do interior têm sofrido com a violência. Confronto entre bandidos, bandido querendo ocupar morro. Qual que é a proposta do senhor para tentar melhorar ou garantir mais recursos para a segurança dessas comunidades? Primeiro, eu acredito que a capacidade de articulação de um senador da República junto, né, aos ministérios das forças de segurança desse país, nós podemos sim contribuir para que o recurso chegue para a compra de equipamentos, para a compra de viaturas, para a compra de maquinários, para que a polícia esteja cada vez sempre mais bem equipada e prestando o melhor serviço à população do Espírito Santo. Mas eu acredito muito na real necessidade de nós endurecermos as leis desse país. Nós temos uma legislação frouxa, nós temos uma legislação de um prende e solta maluco, me desculpe o termo da palavra, que você prende num dia e daqui 48 horas, 72 horas, está solto. Então, nós precisamos endurecer a lei desse país do ponto de vista do Código Penal, das execuções penais e assim por diante. Nós temos um Código Penal brasileiro que não é mexido há 50 anos, né? Então, essa é uma das minhas propostas para que a gente possa efetivamente colocar o dedo na ferida. Eu acho que o endurecimento da legislação federal, né, passa por uma diminuição da criminalidade, né? Então, assim, a gente precisa de arrochar a lei para que a criminalidade diminua, né? Para que a gente possa efetivamente diminuir isso. E, obviamente, claro, com uma educação de qualidade. Nós temos uma geração que perdeu 2 anos de educação com a pandemia, né? Então, isso precisa ser visto. Como é que nós vamos correr atrás desse tempo perdido, né? Do ponto de vista da educação desse país. Então, eu acho que você, com uma educação de qualidade, né? Você também constrói futuras gerações menos violentas, sabe? Com uma educação dentro de casa, você constrói menos maridos violentos no futuro, mas com um aperto na legislação federal. Eu tenho muita convicção de que não só o Espírito Santo, mas o país ganhará muito com isso. Ok. Insistindo até um pouco nesse ponto, candidato, grupos, né, se articulam no Senado, independente de partido, em relação a essas pautas. Como avançar com esses grupos atuando também, né? Claro que a formação do Congresso ainda vai ser uma incógnita, mas com a atuação do senhor uma vez eleito, vencendo restrições que muitos poderão colocar, diálogo ou juntar quem, claro, é afim de mudar essa questão, porque ela é histórica, né? E a gente não vê avanços ainda. Como que o seu papel poderia ser firme nesse ponto? Aí é a capacidade de articulação, né? Assim, é isso que eu tenho conversado com a população do Espírito Santo e pedido uma oportunidade. O Senado da República é tido por muitos como o lugar de aposentadoria dos políticos. Quando o político foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, federal, governador de seu estado, ele vai para o Senado para se aposentar. É difícil você ver um jovem de 35 anos de idade dentro do Senado da República. E é essa lógica que nós queremos inverter. Nós queremos instalar com sangue nas veias, lutando, brigando pelo Brasil, mas em especial pelo Espírito Santo. Então acredito muito no diálogo e muito na capacidade de articulação. Demonstrei isso na Câmara de Aracruz, quando fui vereador e presidente por unanimidade. Ser presidente de Assembleia não é fácil uma vez, você imagine 3 vezes consecutivas. Então é isso que o Senado precisa. O Senado da República precisa, sabe, de um senador que esteja à altura do Espírito Santo e que tenha capacidade de diálogo e de articulação para avançar, não com essa pauta somente, mas com tantas outras importantes que serão avançadas nesse país. O próximo senador da República terá a responsabilidade de escolher 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha responsabilidade no dia 2, na hora do voto. Candidato, a gente não pode deixar de tocar num assunto que é a pandemia. Nós estamos aí há 2 anos convivendo com ela. Agora, graças a Deus, numa situação um pouco melhor. O governo do estado adotou uma estratégia para enfrentar a pandemia. O governo federal adotou outra. Caso o senhor seja eleito, eu queria saber em qual das 2 estratégias o senhor apostaria e
como ser uma voz atuante para entrar na pandemia de vez e não ficar esperando como muitas vezes a gente viu? Na verdade, assim, eu acho que nós estamos saindo desse processo de pandemia, ainda não finalizou, mas hoje nós temos a grande maioria da população vacinada, eu mesmo tomei as doses de vacina, mas nós precisamos compreender também de que, num determinado tempo, depois de todos os protocolos sanitários, depois das vacinações terem começado, depois das pessoas estarem usando máscaras e álcool em gel, né, a gente precisava reabrir os comércios, a gente precisava, sim, com efetividade, pensar também do ponto de vista econômico desse país, né? Eu vi muitas pessoas quebrarem, sabe, no Espírito Santo, bati firme na questão da reabertura quando deu a segunda onda. Eu acho que a primeira onda, ela veio e as pessoas ainda eram pego de surpresa no Brasil e no mundo, e não diferente no Espírito Santo, mas quando veio a segunda onda, né, a gente já tinha os protocolos estabelecidos, a gente já tinha as pessoas com máscara, a gente já tinha as pessoas usando álcool em gel, a gente já tinha as pessoas com distanciamento, né, as pessoas já estavam conscientes daquilo, a vacinação estava começando e eu comecei a ver muita disparidade. Eu comecei a ver comércio fechado no interior, mas shows, grandes shows acontecendo, por exemplo, em Guarapari, né? Eu vi um pequenino comércio fechado no interior, mas as grandes empresas operando na sua totalidade. Acho que tinham que operar mesmo, mas a gente não poderia só sacrificar o pequeno, né? Não dá para a gente ter um comércio fechado e o Transcol andando com superlotação, porque aí a gente começa a não ter equidade e igualdade nas decisões. Então, eu acredito que nós estamos saindo desse processo, acredito que agora é hora de pisar no acelerador, ter a nossa retomada econômica neste país, sabe, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades e diminuindo os impactos dos efeitos da pandemia sobre a vida dos brasileiros e dos capixabas. Queria tocar um pouco nas diferenças regionais agora, secretário, né? O Espírito Santo, ele tem boa parte do seu território, né, influenciado pela Sudene. Okay. Aracruz, inclusive, de onde o senhor é natural, é a cidade mais recente que foi incluída via uma legislação que passou pelo Senado, inclusive, né? Como que uma legislação ou o tratamento dela pode indicar que o nosso regionalismo, as diferenças regionais podem ser minimizadas? Porque o Sul, né, tem um olhar em especial para o litoral e o petróleo, o Norte a gente vê que várias indústrias se instalam. Como que essa diferença pode ser equalizada? Mais uma vez, volto a dizer, com muita humildade digo isso, respeitando todos os demais postulantes. Falta capacidade de articulação. Nós temos uma BR-101 agora que foi devolvida e não teve um senador da República para abrir a boca ou para lutar para que ela não fosse devolvida, para que o contrato fosse cumprido, que ficou 12 anos cobrando dinheiro do seu bolso e não duplicaram 10% do que deveria ter sido cobrado. Desde que eu nasci, eu ouço falar em duplicação da 262, que vai para o sul do Espírito Santo. Nós temos a FCA 118, que vai cortar e vai trazer os grãos do Brasil Central para os nossos portos, da Imetama e tantos outros. Nós temos hoje uma linha férrea de Cariacica ao sul do estado, que liga ao Porto de Kennedy, para levar desenvolvimento para o sul do Espírito Santo. Mas eu ouço falar desde que eu nasci. E as coisas não saem do papel. Então, assim, nós precisamos de um senador que coloque o Espírito Santo no mapa do país, não ficando com migalhas. Olha o contorno do Mestre Álvaro, está a passos de tartaruga. Agora adiaram para o ano que vem de novo. Né? Olha o recurso aí do Hospital Geral de Cariacica, 12 anos para ser colocado de pé. Se já tivesse construído, quantas vidas teriam sido salvas? Então, assim, é isso que nós precisamos. Aumentar a competitividade do Sul para contrapor ou igualar junto com o Norte pela questão da Sudene, só se a gente aumentar o potencial logístico do Sul do Espírito Santo, né? E isso a gente faz como? Com a parte de infraestrutura rodoviária, infraestrutura ferroviária, sabe? E aí, quem sabe, no futuro próximo também, a aeroviária, assim como está acontecendo agora em Linhares com o novo aeroporto. Candidato, a gente tem 1 minuto antes das suas considerações finais e eu queria tocar num assunto que é o repasse de recursos para a educação, principalmente a educação federal. A gente viu nos últimos anos um corte desses recursos. Como garantir que esse corte não continue nos próximos anos, caso o senhor seja eleito? Acho que nós temos que lutar dentro do orçamento da União para que a gente amplie esses repasses, né? Seja para a UF, seja para a IFES, seja para a construção de novas unidades do IFES, porque a educação é a base da pirâmide, sabe? Para a estruturação de uma nova geração. Então nós vamos lutar por isso, pode ter certeza absoluta. Ok. Obrigado, candidato, por respeitar o nosso tempo. E agora o senhor tem, então, 1 minuto para suas considerações finais. Quero agradecer vocês mais uma vez, agradecer aqui a todos os telespectadores que estão aqui atentos
atentos à nossa entrevista e pedir uma oportunidade. Pedir uma oportunidade para que no dia 2 de outubro você vote no 100, vote num jovem corajoso, determinado, sabe, com muita humildade digo, preparado para ser o seu senador da República, para representar o Espírito Santo no Senado Federal. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso trabalho, divulgue para a família, para os amigos e vamos juntos rumo à vitória, se Deus quiser. Candidato, agradecemos a sua presença, obrigado por trazer aqui essa discussão de ideias. Obrigado. Bem, em nome da Record News, nós também desejamos, né, uma boa sorte a toda a campanha do candidato Eric Mussa, que participou conosco aqui nessa reta final que, né, antecede as eleições no dia 2 de outubro. Agradecemos a todos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e amanhã nós estamos de volta. Eleições 2022, o voto é na Record News.